Boa tarde para algumas localidades e boa noite para outras. Estamos mais uma vez aqui no meu canal, fazendo um bate-papo, filosofia e cultura. E nesta tarde de hoje, a nossa convidada especial é Gabriele Condé, ou Conde, desculpa, não sei, depois ela me corrige aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer a minha querida amiga, comadre Mônica Beltrão, por ter feito essa ponte com a Gabi, para que a gente pudesse estar batendo esse papo aqui e poder falar um pouco hoje sobre capoeira e dança. Então, uma boa tarde, Gabi, seja muito bem-vinda ao bate-papo e se apresente, conte um pouco de você, a sua formação, a sua relação com a capoeira, para que quem ainda não lhe conheça, começar a lhe conhecer. Joia, contramestre Fly, muito obrigada, antes de qualquer coisa, por esse convite. Quero aqui agradecer para todas as pessoas também que se dispuserem a escutar e estar junto com a gente, mas também de aí, inspiração, força e tranquilidade às forças superiores, porque sem elas a minha existência certamente não seria possível. Então, eu sou a contramestra Gabi, recém-formada, fui formada o ano passado, sou angoleira, eu estou na capoeira Angola há quase 12 anos, mas vim da regional, passei aí 17 anos na regional, então eu tenho essa formação inicialmente mista, né? A gente pode dizer, já foi chamada de híbrida, tem um monte de denominação que se ensaia de dar, mas o fato é que eu transitei de estilo, digamos assim, mas vivi profundamente a regional e vivo profundamente a capoeira de Angola também. Eu sou daqui de Recife, quero agradecer também a Mônica, não é? Essa que fez esse caminho, esse intermédio entre nós, e é uma pessoa muitíssimo querida. Eu estava na live anteriormente, inclusive com ela no dia de hoje ainda, e quero agradecer muito por essa energia que nos juntou, que partiu de Mônica, né? Mas não sei, você quer que eu fale dessa trajetória com a capoeira? Eu já Isso, começo aqui a falar do meu entendimento. Me diga aí, como é que você quer conduzir? Isso, fale um pouquinho da sua trajetória com a capoeira, que eu acho bem legal também, esse trabalho que você está fazendo com a capoeira, que eu tenho acompanhado, os teus movimentos, as tuas aulas, tem sido muito, muito legal mesmo, né? A tua internet deu uma travadinha aí um pouco, mas teu áudio tá tranquilo, tá? Pode ficar à vontade, qualquer coisa eu te aviso. Ah, foi? Travou agora? Eu Sim, acho que vai deu uma ficar travadinha na oscilando um pouco minha imagem só. internet aqui, realmente. Tá, para Mas, mim, para mim não está travado, mas é isso, a gente segue, né? Eu vou beleza. falando aqui, tá bom? Então, eu vou começar dizendo que o que seria essa relação da capoeira com a dança? Eu diria muito especialmente que é a partir de uma qualidade dançada, porque tudo pode ganhar essa qualidade de dança, mas na capoeira, assim como nas diversas manifestações de matrizes afro-ameríndias, né, afro-indígena, afro-brasileira, o movimento com essa qualidade dançada, ele é um gerador de energia vital. Não vida somente do ponto de vista da existência, porque inclusive essas tradições, como a nossa, como a capoeira, a gente reverencia bastante os que já se foram, né, o tempo inteiro. Bom, crendo ou não, o tempo inteiro a gente está cantando para os mestres que já passaram por essa travessia, esse trajeto pelo mundo, não sei como a gente quiser falar, isso vai depender muito da crença de cada pessoa. Então, a minha compreensão da dança, para além de células coreográficas, não é, de grupo de dança, é compreender esse movimento com uma qualidade dançada que está presente na capoeira.
isso, para mim, na minha vida, nasce de forma muito espontânea, a priori, na comunidade, nas quadrilhas de São João, né? Nesse brinquedo da rua, do dia a dia, de brincar de amarelinha. Então, eu acho que essa vivência da dança e que se relaciona com a capoeira ali, quando eu faço, né, de 11 para 12 anos, que foi quando eu comecei, ela se dá meio que junto. Eu não comecei capoeira pensando, eu estou fazendo uma arte marcial. Eu comecei capoeira pensando, eu estou fazendo capoeira, esse movimento que se dança, né? E também tem aí um aspecto de luta, mas esse movimento que se dança. Então, hoje, e depois de ter passado também pela academia e por pesquisas acadêmicas, mas no corpo, com pessoas e grupos e coletivos, estão pensando essa relação da capoeira com a dança, eu compreendi que no meu modo de fazer, na minha prática, isso se dá nessa transmissão, né, de troca de saberes, através dos jogos, através de metodologias que facilitam a compreensão, né? Como que a gente chega na capoeira, como que a gente chega no movimento, de forma respeitosa, inclusiva, de forma artística, porque para mim está nesse lugar capoeira. Gente, tem um monte de cachorro latindo aqui agora. Não sei se vocês estão escutando os latidos aí. Fly, se tiver, tu já me fala, porque aí eu vou falar pra Não, pode ficar tranquila que não está atrapalhando, não. A quarentena é isso, a gente entra na casa das outras pessoas, uns dos outros. A gente está dentro da casa, né, da gente, e aí tem cachorro, tem vizinho, tem briga, tem som, tem tudo. Não, eu tô do lado da rua aqui também, daqui a pouco vai acontecer barulho também de carro passando aí, fica tranquila. Pois é, então, hoje eu percebo que essa ou uma capoeira, eu não quero ser generalista, né? Não quero falar de forma generalizada, mas eu percebo que há um movimento, uma tentativa de separar a capoeira das suas raízes. E eu associo, obviamente, a esse processo de racismo que privilegia um tipo de conhecimento que é hegemônico, que é branco, que é eurocêntrico, que é dualista. E não à toa, por exemplo, muito mais adesão às coisas, aos critérios, às normas, ao enquadramento no próprio movimento, né? Como que você limita, polda, né? O cotovelo tem que ser assim, a perna tem que ser assado. E sim, veja, eu não estou aqui dizendo que a gente tenha que não priorizar ou não dar a devida importância aos padrões codificados do movimento da capoeira. Não estou dizendo que não é importante, que não deva acontecer. Eu estou dizendo que existe um modo de fazer a capoeira que ganha essa qualidade de dança quando está na relação, quando não somente você... Sim, o treino, a exaustão, existem várias técnicas, vários métodos para chegar a um lugar da performance, né, um lugar performático de qualidade, né, uma desenvoltura performática que a gente pode dizer, enfim, o que seria essa qualidade, né? É porque é tudo tão subjetivo sempre, né? A gente está sempre buscando outros sentidos nas coisas. Eu acho que é justamente nessa lógica de romper com esse pensamento dualista que é ocidental, que é eurocêntrico, que eu tenho tentado adentrar cada vez mais nas minhas práticas. Então, e aí a dança ela está absolutamente inserida, porque se alimenta de uma prática que considera as subjetividades, que considera as limitações, que considera o entendimento de mundo, de vida de cada um, e como essa construção está no corpo, como ela acontece no corpo. É muito mais o princípio do movimento do que propriamente dita forma. E na relação, né? Porque tampouco adianta... e é uma peculiaridade dessa capoeira dançada
diferente de outras danças, mas que também não diferente, né? O coco de roda se dança em dois, né? Se dança em par. Enfim, outras danças populares, que talvez agora não me ocorra, não venham, também acontecem dessa maneira, mas na capoeira, muito especificamente, quando esses fatores são considerados, quando a gente consegue gerar consciência do aspecto não é a condição corporal, mas é o aspecto do seu estado de corpo. Que estado de corpo hoje? Como eu estou? Que alimenta? Que necessidade eu tenho? Que estado demanda esse jogo com a outra pessoa? Quem é essa pessoa? Como que a gente vai jogar? Né? Que tempo essa pessoa tem? Que tempo eu tenho? Que tempo nós teremos nesse espaço? Como é essa relação? Então, eu tento estimular isso, trazer isso na minha prática, e é por isso que eu digo, então não é necessariamente essa relação da capoeira com a dança. Você entra no meio da roda e começa a fazer ali um passo de frevo. Não necessariamente, é isso, não está na forma, está no princípio disso. Como essa relação vai se estabelecer dentro do jogo, para o jogo, com o outro, com você, com o espaço, né, com a roda, com a música, enfim. É muita coisa, né? E aí, de repente, eu quero que você me conduza melhor. Não, mas tá ótimo, tá ótimo. É essa tua explanação aí que a gente quer mesmo. A Silvia Rodrigues, inclusive, aqui falou, ela também tá vendo alguma interferenciazinha na internet. Para mim aqui também, Silvia, mas por enquanto não está atrapalhando. Ontem também eu estava numa live aqui com os meus amigos de grupo aqui, teve uma interferenciazinha, mas por enquanto está tranquilo. Gabi, a gente não planejou nada e eu gosto justamente disso, né, de não planejar nada na entrevista, para a gente poder pegar tanto a fala do pessoal que vai fazer perguntas para a gente, né, que eu acho que é isso que dá a espontaneidade do bate-papo e da troca de conhecimento, essa improvisação, né, que a capoeira nos dá também. Então, eu separei aqui um trecho do vídeo Vadiação que eu gostaria de trocar uma ideia contigo, ver qual é a tua visão dessas duas linguagens que tem no filme Vadiação, tá? E, se for possível, claro, né, fazer uma análise, se não tem problema nenhum também, mas tem tudo a ver com isso que tu falou, que tu falaste agora, sobre essa briga de saberes e de tudo mais, da linguagem, do corpo, tudo dentro da capoeira. Então, deixa eu colocar aqui para a gente, e aí eu vou te fazer. Eu acho que você é a pessoa ideal para a gente tentar bater esse papo, né, sobre essas expressões. Deixa eu colocar aqui. Vai, coloca. Vamos lá. Deixa eu ampliar. Então é o seguinte, nesse primeiro momento, nós temos esse jogo aqui que remete um jogo bem, deixa eu colocar aqui, isso, que remete bem um jogo tradicional da época, tá? Vou tentar colocar assim, né? Aquele jogo mais rasteiro, aquele jogo lento, a visualização do movimento, da troca de diálogo do corpo, né? E eu gostaria que tu falasse um pouco disso. O que tu vê nesse jogo, o que tu vê nessa expressão, nessa troca? Ai, Fly é lindo, né? Ai, dá vontade de ficar só olhando, tanta força nessa. Gabi, assim, ó, essa parte aí, ó, é a segunda parte que eu gostaria de falar com você. Mestre Traíra jogando, a gente já vê, ó, movimentações contemporâneas nossas. Sim. Né? Nessa época aí, em 54. Então, o que a gente poderia fazer, inclusive uma leitura dessas duas diferenças de jogo? Eu não gostaria de pautar minha análise
justamente nessa dualidade do que seria, né, mas muito mais de perceber como essa gestualidade, como essa expressividade, ela está na relação. Então, existe aí, e nós falávamos ontem, inclusive, numa vivência que nós tivemos com o mestre Bel Pires, do Grupo Malungos, e ele fez uma vivência ginga de negaça e gestualidade, que é uma pesquisa que ele tem feito, e ele falava bastante sobre essa memória, sobre como o corpo ele está o tempo inteiro nessa relação, mas garantindo essa circularidade, garantindo uma espiral contínua e permanente, né? Ele falou, obviamente, em outras palavras, mas como que isso constrói essa poética, como o corpo, ele trouxe o corpo como espetáculo, e sim, Silvinha Rodrigues, inclusive, que está aqui, que é uma queridíssima referência, e eu ia citar você, já vou citar agora, Silvinha, é uma dançarina, mestra em dança, uma pessoa que está sempre testando em si, fazendo essa relação do movimento da capoeira em outras expressividades. Então, ela questionou um pouco sobre o que seria esse corpo espetáculo, e o mestre traz o corpo espetáculo como sendo esse corpo que se coloca à mostra, esse corpo que está exposto ali. Ali rolou uma cabeçada incrível agora mesmo. Sim. Você viu? Então, é um corpo que se expõe, é um corpo que se coloca na relação, mas com esse princípio da mandinga, da malícia, do fundamento, que são as memórias ancestrais que nós trazemos. Né? São as memórias ancestrais que é de uma ancestralidade não necessariamente, e sim também esta que eu falei lá no comecinho, que não está visível, mas de uma ancestralidade que é presente, uma ancestralidade que aqui está. Né? Nós seremos possíveis ancestrais no futuro, né? A gente tem a ancestralidade que é viva, os nossos mais velhos são os nossos ancestrais. E a gente, eu penso que na reprodução de alguns movimentos, ou dos movimentos, mesmo na ressignificação deles, a gente evoca, né? A gente exalta, a gente evoca e a gente invoca essa ancestralidade, que está nessa memória de corpo também. As simbologias era uma coisa também importante, né? A capoeira ela é composta por símbolos que alimentam essa prática, as imagens alimentam essa prática. E também ontem, Bamba, uma capoeirista antiga, que não é daqui do Brasil, mas que é brasileira, que é capoeirista há muito tempo e mora aqui em Pernambuco, ela trouxe as imagens como referência, e de fato as imagens elas alimentam bastante essa prática. Também é uma das metodologias que eu utilizo bastante, de trazer essas imagens, e para nós é muito viva a imagem do frevo, porque esse mesmo corpo que está no passo na rua é o corpo do samba, que é o corpo do terreiro, que é o corpo do jongo, que é o corpo dos antigos dali, dos capadócios, né? Esse é um termo utilizado bastante por Mônica Beltrão na literatura dela, né? Esse povo da rua mesmo. Então, é isso. Eu acho que são muitas imagens que nos alimentam, e essa linda. Eita. Essa é uma particularidade também, né, do filme Barravento. Barravento, sim. Eu acho maravilhoso também, né, que traz essa questão do samba e da capoeira junto. Sim. Esse diálogo é fenomenal. São coisas que a gente se delicia até hoje vendo, né? Com certeza. E é isso, veja, é esse mesmo corpo, tem uma ginga nesse samba. Se a gente observa a própria estrutura do movimento, quando ele leva, né, aquele barravento que ele quebra para o lado ali, ele cria o triângulo da ginga. A ginga está presente no afoxé, a ginga está presente na própria tesoura do frevo. Então, a ginga é um movimento ancestral, é um movimento que, de alguma maneira, nos localiza nesse grande tronco ancestral, né, com grandes galhos e potentes. E olha que lindeza, é muito, muito interessante essa cena, né? Esse filme é incrível e essa cena é... Então é isso, eu por exemplo, Fly, eu tenho dito bastante que como a capoeira é essa entidade, né? A gente, enfim, para uma terceira pessoa não entendedora da capoeira, quando você diz, eu vou para a capoeira,
a pessoa não sabe. Se você está indo para onde está indo jogar capoeira, acho que travou, destravou. Se você está falando do jogo propriamente dito, né? Porque a gente vai para capoeira, a gente às vezes está tocando, a gente às vezes está limpando o salão, a gente às vezes está conversando sobre, ou a gente está criando um projeto sobre, ou a gente está ali escutando somente o mestre, a mestra, o mais velho ou a mais velha falar. Mas você está na capoeira, né? A gente fala, eu sou capoeira. Então, a capoeira ela tem essa grande dimensão, essa pluralidade de ser, essa pluralidade de sua existência. Então, eu vejo essa cena do samba, eu penso, é capoeira, assim, tá na capoeira também, né? Eu fui criada começando com maculelê, roda até umas horas, depois samba, assim, e tudo era capoeira. Quando eu dizia para minha mãe, eu vou para capoeira. Tipo, eu não dizia, eu vou para o maculelê, depois eu vou para capoeira, eu vou jogar e depois eu vou... Não, eu tô na capoeira, tudo um contexto, esse contexto de celebração e de mandinga e de ginga, de vadiação, né, de malícia, de maldade, de falsidade também, onde está tudo junto, assim. Bom, tudo isso para dizer que isso constrói uma poética. É uma poética no corpo. Isso constrói a própria movimentação. Isso constrói quem a gente é. Quando você leva uma rasteira ou outro jogo depois da volta ao mundo, ele vai ser construído de outra maneira. Ele vai ser construído de outra maneira, mas não necessariamente você vai entrar somente pensando, eu vou fazer agora um martelo, uma melua de frente, uma rasteira, porque assim, talvez não dê. Vai depender muito do que vai se construir com a outra pessoa. Então, você tem um corpo ativo, um corpo preparado, um relaxamento aparente, mas com uma preparação possível de desequilíbrio, de troca, de transição, que te permite ir para todos os lugares, porque o golpe ele vem de qualquer lugar. Né? E a partir dali você constrói esse processo de improvisação. Bom. Temos duas perguntas aqui. A primeira da Silvia. Que aspectos corporais, qualidades de movimentos, expressões de relações, tu identificas como correspondente de memórias ancestrais na capoeira? Tá na tela, se tu quiser dar uma olhadinha, eu coloquei aí para você. Massa. Silvinha, primeiro eu quero dizer que eu te amo, que é muito bom ter você, dividir com você essa existência e todos esses ensinamentos e trocas de conhecimentos que a gente tem feito juntas, né, minha irmã? Sua bênção. Salve suas forças, viu? Eu identifico vários movimentos, viu, contra Mestre Fly, porque eu tenho tido um corpo sensível para isso, eu tenho estimulado essa sensibilidade no meu corpo. Nós, inclusive, né, Silvinha estava ontem na oficina e nós temos nos acompanhado aí nas nossas criações, Silvinha nas experimentações dela, eu nas minhas vivências, são metodológica para o meu corpo na capoeira, que é vivência virtualmente, né, que há de se desdobrar para uma outra coisa. Então, com esse corpo mais sensível, a gente fica perceptivo, né? A gente cria a percepção, sai do campo da intuição somente e passa para um lugar mais perceptivo. Eu percebo na ginga uma potência ancestral enorme, aí eu acabei de trazer como exemplo ali no samba, né? Esse triângulo da ginga, esse é um movimento muito travessia. Você está num ônibus, você está num lugar que tem movimento, é isso, você põe o pé para trás e volta. Então tudo é dança, né? Tudo se dança, tudo. Esse é um movimento de sustentação, é uma base de sustentação. Então eu encontro ginga esse primeiro lugar de memória, de movimento, de criação, de construção, de ancestralidade. Certamente foi e será um movimento repetido incontável vezes, assim, pelos que nos antecederam, pelos nossos iguais e eu acho na capoeira Angola, por exemplo, a chamada, um movimento muito que me remete à ancestralidade, porque, bom, eu não sei se de fato os nossos ancestrais lá da origem do faziam a chamada, né? Enfim, mas ela se criou num dado momento e tornou-se sim um movimento que me remete bastante a uma ancestralidade. Ela tem uma força de emanação quando a gente faz a
e eu falo e vou fazendo, né? Porque parece que eu preciso ver isso para poder lá. É interessante, é interessante. É bom porque você já vai Mas demonstrando, sabe, né? Fly, inclusive, menina, é uma doideira isso. Teve uma das oficinas que eu dei numa oportunidade que foi isso, foi trabalhar essa energia emanada das nossas mãos na hora do jogo. O corpo inteiro emana essa energia, né? O movimento gera essa energia vital. Mas as mãos, ela leva nesse balanço também, né? Então, acho que a chamada, ela tem essa condensação energética que emana do corpo, mas que sai muito pelas mãos, pelo topo da cabeça, pelas extremidades. Silvinho, eu não sei, acho que todos os movimentos, se a gente cria intencionalidade, se a gente cria consciência, eles podem nos remeter a uma ancestralidade, não é? Essa coisa de recolher, de contrair, de expandir, é um movimento ancestral, é um movimento de nascimento, né? O mundo ele se contrai e se expande assim. Esse movimento ele é permanente. Então, eu acho que a maioria dos movimentos, se você criar consciência, não é, eles podem nos remeter a uma certa ancestralidade, penso eu, a priori, sem muita teoria acadêmica para essa resposta, mas muito do que eu sinto, assim. Outra pergunta do Contramestre Tatu Bola, Rio de Janeiro. Obrigado pela presença, Contramestre. Temos que marcar ainda o bate-papo aqui, não esqueci de você, não. Contramestre Gabi, tenho escutado por alguns, deixa eu ver aqui, tenho escutado por alguns em dizer que a tradicional, aí ele coloca entre parênteses Angola, né? Tem como expressão corporal jogada de forma mais lenta. Isso procede ou é uma prática de algum modismo? Veja, eu não acho que o que identifica ou o que distingue de outra capoeira, seja a chamada regional, né, de bimba, ou a capoeira contemporânea, seja necessariamente o tempo ou a velocidade. Eu não acho que seja isso. Mas há um outro tempo de execução também, mas assim, existem registros, vários vídeos de jogo de capoeira regional que é lá em cima. Que é lá em cima, assim, que você não poderia necessariamente identificar como sendo Angola se esse fosse o critério para se fazer essa diferenciação. Então, eu não acho que seja só isso. É isso também. Há um outro tempo para execução, há uma outra leitura do diálogo com a música, do diálogo corporal, do diálogo, há um outro tempo de execução. Mas eu não acho que seja o fator determinante para distinguir uma da outra. Eu diria hoje que são aspectos ritualísticos, alguns rituais são distintos, a capoeira Angola sempre começa com uma ladainha, né? Esse é um exemplo, a formação da bateria é outra, né? Supostamente, porque não necessariamente é assim, a gente deveria encontrar um outro modo de compreensão de mundo, de diversidade, de pluralidade, porque são os discursos. Está dando interferência. Deixa eu tirar o... Isso, vamos tentar tirar, vamos ver. Só você desligou o teu áudio agora. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui. Você desligou aí, tem na tela aí um... Aí. Pronto. Como perfeito. Que tá? Melhor? Para mim ficou melhor. Ótimo. O pessoal já vai falando aqui também. Então é isso. Quem foi que perguntou? Desculpa, Contramestre, saiu aqui da tela. Foi o Contramestre Tatu Bola. Massa, Contramestre Tatu Bola. Então, assim, para mim é isso, assim, eu não acho que seja o que determina a diferença entre uma e outra, seja o tempo, porque sim, há jogos de capoeira Angola devagar, que são bem devagar, não é, que demandam uma relação
mais intensa, com chão, com peso, com as alavancas, com os apoios. São menos aéreos e retilíneos, menos flutuantes, mas mais com centro rebaixado. Tem outros aspectos de organização do corpo que eu diria que determinam. O rebaixamento do centro, sabe? Essa relação com o chão. Eu acredito que seja muito mais isso do que necessariamente o tempo de execução. Realmente tem jogos, e você pode ver isso no YouTube mesmo, assim, né, na internet. Tem jogos que são pegados na capoeira de Angola, que são bem rápidos. Verdade. Não sei se eu respondi. O pessoal está dando retorno aqui que realmente ficou melhor aí para a tua fala sem o fone. Massa. E a tua pesquisa acadêmica sobre a dança, sobre o que foi, sobre o que tu pesquisou? Tá, então, eu sou fui quase formada em dança, né, em licenciatura. Em 2018, indo para o 8º período, eu fui jubilada do curso. Foi um ano que eu decidi, eu faço parte, né, construo a política local, faço parte de um coletivo político e de alguns movimentos, né, tenho esse ativismo político, e foi um momento que eu precisei me colocar à disposição na política, e eu fui candidata a deputada federal em 2018. Então, foi meio que uma escolha também. Eu sabia do risco, porque eu já entrei no curso em 2011 eu sou mãe de Ayane e Dandara, gêmeas, elas eram bem pequenininhas, tinham 3 anos da época, já tinha sido, né, morava super distante, já tinha sido uma situação bem difícil, né, tinha sido bem difícil, mas eu tive uma vida acadêmica super intensa. Então, desde o primeiro período do curso de licenciatura em dança, entrei em projeto de pesquisa, depois fui para projeto de extensão, a gente fez seminário, a gente gerou ali um vídeo registro chamado Capoeira no CAC, que durante 2 anos nós, de forma bem intensa, levamos a capoeira para dentro do Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, né, do curso de licenciatura em dança. E aí nós levamos várias pessoas da capoeira, mestres, professores, pessoas que não eram mestres na época, que hoje já são. Então a gente realmente deu, eu digo a gente porque formou-se um coletivo, o coletivo Vem Dançar Mais Eu, coordenação da professora Gabriela Santana, a pessoa que eu, minha amiga e que eu estimo bastante, que a gente ainda constrói juntas, né, ainda estamos juntas nesse, não mais no Dançar Mais Eu, mas nas trocas, né, acompanhando, enfim. E aí é isso, a nossa pesquisa, a primeira pesquisa que a gente se dedicou foi o Interfaces para Improvisação, investigações sobre a capoeira Angola e a dança, que aí tinha um contato improvisação e o Body Mind Center como interface, né? Eram os métodos de dança onde a gente emergiu para pensar esse processo de criação também na dança. E aí a gente gerou o Feito de Nós, a gente gerou um primeiro espetáculo que não tinha nome, e depois foi o Feito de Nós, que circulou, a gente circulou bastante com o Feito de Nós, e geramos esse vídeo registro chamado Jogo Aberto, conversa sobre a capoeira Angola de Recife e Olinda. A gente viajou, a gente fez, realmente eu tive uma vida acadêmica enquanto me permitiram estar ali, com todas as intolerâncias possíveis e prováveis do mundo acadêmico para as pessoas, para as mulheres, sobretudo, negras e mães, né, e assim vai, porque a gente entra no outro debate a partir daí, mas, bom, é isso. E lá a gente gerou artigo, a gente escreveu artigo, a gente escreveu para revista, mas tudo muito focado no processo de improvisação, que é o meu grande, a minha grande paixão na capoeira, é a possibilidade de improvisar, né? Acho que é o que me mantém, é compreender que eu posso me colocar nesse lugar, que num dado momento eu vou questionar o que é meu, de tudo, de todas as aprendizagens, de onde isso foi, e isso
se desdobra para processos criativos também de improvisação, enorme, assim, é um mundo gigante, né? E aí dizer que desde sempre houve essa relação com a dança, né? Tem várias pessoas, vários grupos, o Balé Folclórico da Bahia já fez, né? E tem a capoeira como sendo também um desses caminhos para a preparação do corpo do dançarino. O Dance Brasil, do Mestre Gelon, né? Já na começo da década de 90, eu acho, ele estava bombando lá nos Estados Unidos. Os grupos de capoeira regional sempre fizeram danças, nessa relação da capoeira com a dança. O Grupo Corpo já fez. Então é isso, né? A capoeira como recurso para a preparação do dançarino, do ator, da atriz, em grupos, em coletivos, escolas. O Mestre Meia-Noite aqui é uma referência. O Mestre Branco de Aruanda, Orum Santana, um contemporâneo que está aí profundo assim nessa pesquisa de corpo. Mestre Joab, Silvinha, que é essa querida que está aqui, não é? Então, feliz em saber que é um lugar de paixão, de muito lugar de pesquisa e aprofundamento de muitas pessoas. Tá cortando, né? Tá congelando a minha imagem. Tá dando umas cortadinhas, mas a gente tá conseguindo te ouvir. Tá dando para acompanhar o raciocínio. A imagem que está comprometida. Isso. O áudio não, né? Tá tranquilo. De vez em quando dá uns chiadinhos. Então, mas eu só quero assim falar disso. Tá. E aí tem Gabriela Santana, que é essa doutoranda que está no Rio de Janeiro ainda, conversando sobre a relação da capoeira com a dança. Renata Lima, que é professora da Universidade de Goiás. Andresa Barroso, no Pará, que também futura doutora em dança, discutindo e criando uma tese aí sobre a capoeira, esse corpo do capoeirista. Amélia Conrado, a Bruna Mascaro, que é uma parceirona daqui, Mariana Brantes Fonseca, Janaína Gomes, Flávio Soares, a própria mestra Janja, que ela não fala necessariamente da relação da dança, mas ela traz a ginga como sendo esse lugar de memória, né? A ginga como lugar de criação, de emancipação. A mestra Dandara, que também é uma professora da Bahia, da UFBA, a mestra Lara também, que eu conheci há pouco a partir de Silvinha. Alisson Lima, que é um dançarino que está criando a partir, ele tem um solo chamado Chão da Capoeira, um solo e uma metodologia chamada Chão da Capoeira, que ele traz isso, nessa relação do chão, a partir da dança contemporânea, né, desse lugar, dos apoios, das alavancas, né, dos impulsos, das explosões, das energias. Josi Calda, sai daí! Mônica Beltrão entrou aqui, que eu vi também. Um beijo, queríssima. A Coruja também, isso, professora eu acho. Coruja tá aí. Tem mais uma pergunta da Silvinha. Muito obrigada, professora. Da Silvia Rodrigues. Contramestra, sendo o corpo a própria memória ancestral, entendendo que nesses corpos foram e são mega ocidentalizados. Se o corpo é movimento por natureza, quais são as estratégias utilizadas da Escola de Capoeira Angola IFE, né? IFE, para essa busca de liberdade de padrões ocidentais corporais? Uou! Silvinha, primeiro dizer que essa não é necessariamente, embora haja um esforço da gente fazer formação, trocar aí práticas pedagógicas, trocar experiências, não é uma unanimidade, assim, esse entendimento dentro da Escola de Capoeira Angola e Fé. Há sim um entendimento de que a capoeira, né, o movimento, ele traz essa representação da ancestralidade, que a capoeira é um movimento ancestral. Então, isso está
isso tá lógico, assim, isso está presente, né? A gente sente naquele espaço, a gente tem um espaço ele é sacralizado, né? Foi um espaço criado para receber a capoeira, então é um espaço que ajuda bastante nessa construção desse sentir, né? Desse estar dentro daquele espaço, mas na prática de transmissão não necessariamente é unânime esse entendimento desse corpo que é ancestral. Mas é isso, a gente está sempre no esforço de trocar experiência, conversar sobre isso. Eu acho que, sim, considerando que nós somos um corpo né, numa condição de uma educação ocidentalizada, com todas as limitações, com todas as dualidades, com toda a unidimensionalidade, a unilateralidade do saber. Então, a gente continua assim, de alguma maneira, impondo o nosso conhecimento, ou impondo o conhecimento como sendo absoluto e correto. Então, assim, é uma prática... É um exercício do dia a dia, sabe? Acho que travou? Não, destravou. Acho que está muito no diálogo. Tem uma prática que é comum entre nós, que é de compreender os corpos como potentes. Todos os corpos têm potência, todos os corpos estão em aprendizado permanente, do mais habilidoso ao menos habilidoso, e o diálogo. Então, no fim de cada vivência, tem um momento para a gente trocar uma ideia, para a gente falar como que foi, falar o que sentiu, o que não sentiu, o que funcionou, o que não funcionou. Então, né, a música está sempre conduzindo os nossos processos, as nossas metodologias. Eu acho que esse é um caminho. A circularidade é o princípio. Então, garantir circularidade, a transmissão do conhecimento a partir da oralidade, garantir a musicalidade, né, a transmissão desse saber que é musical, que se relaciona com essa prática corporal, né, compreender uma coisa como extensão da outra. Isso é algo em comum entre nós, não é? Mais determinados discursos ou algumas narrativas que poderiam construir melhor este lugar, ou ativar melhor, não sei se melhor, mas ativar de alguma maneira essa consciência dessa ancestralidade é algo que construção, né? O grupo A Escola de Capoeira Angola e Fé, embora tenha vindo de outros grupos, é uma escola nova e que está aí caminhando para construir um pensamento decolonial vagaroso, porque a sociedade nos impõe determinadas posturas que nos colocam mais uma vez, né, enquadrado na violência do capital, da disputa, da individualidade. Então, é um paradoxo, né? A gente vive, veja, que engraçado, a gente é um corpo capoeirista no mundo, né? A gente é esse símbolo ancestral no mundo, mas num mundo ocidentalizado, num mundo colonizado, num mundo que explora e, sim, Boaventura diz, ele fala da mímica do colonizador. A gente, na oportunidade que tem de colonizado, a gente se torna colonizador, né? Assim, a gente reproduz essa lógica e às vezes a gente se dá conta e fala, eita, putz, que merda, assim, né? O que eu tô fazendo aqui? E aí a gente dá o passo para trás ao Sankofa. O mestre Bel falou do Sankofa, até tem tatuado aqui o Sankofa. Quer ver? Cadê ele? Tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro. Ah, não sei, cadê? Aqui, tá por aqui. Tem muitas. Deixa eu fazer assim para mim. Eu até tentei mostrar ontem para me mostrar, mas não consegui. Tá aqui, ó. Pronto, Sankofa. Chegou. Olha que lindo. É esse pássaro aqui com a cabeça para trás, e o ovo na boca. Porque essa representação, a gente percebe, está no mundo, está indo para frente, está seguindo, aí você se depara com uma situação que é contraditória diante daquilo que a gente, de alguma maneira, coloca, e aí a gente precisa fazer o caminho de volta. Olhar lá para trás, quem fez antes, né, o que foi feito, como foi feito, para a gente poder dar também. Então, é eterno retornar, sabe, Silvinha? Olhar para os que já passaram. E os que já passaram fizeram um monte de besteira também, né, minha gente? Assim, vamos combinar. Não é porque a pessoa morreu, é mais velha, que está tudo certo, não. Besteira nas coisas que não precisam e não podem ser reproduzidas. E a gente está aqui justamente para dar novos significados a essas coisas.
Falei muito, né? Contramestre, desculpa. Não, como eu disse para você no início, a live é sua, você tem que deslanchar o pensamento aí. A professora Rosa, aqui do Rio Grande do Sul, grande amiga nossa, ela pergunta se existe possibilidade de ter acesso a essas teses e pesquisas que você falou, que você comentou antes. Sim, tem como ter acesso das pessoas que eu citei. Elas estão, inclusive, muitas estão disponíveis no próprio Google. Estão disponíveis aí nessa. Eu posso até passar para tu, vice Contramestre Fly. E tu Sim. compartilha aí com o pessoal, tá bom? Vai ser um prazer. E acho que a gente fez no nosso processo, o vídeo registro jogo aberto, a gente acabou de conseguir colocar no YouTube, tem aí uns 2 meses, assim, depois de... Foi em 2015? Não, 2016, sei lá. Foi que a gente gerou... Como é que tá o nome no YouTube? Jogo Aberto. Conversas sobre a capoeira Angola de Recife e Olinda. Deixa aí eu ele ver tá se lá. eu vou colocar aqui. Esse vídeo registro é resultado de anos de pesquisa de campo, pesquisa teórica, pesquisa de criação, de criação de células coreográficas, de criação de processos de improvisação, de testes, de experimentações, de imersão no contato improvisação, de imersão na capoeira de Angola, de imersão nas vivências de outras pessoas, né? E esse vídeo registro é um resultado disso e é a continuação, porque é isso que eu falei. As pessoas que aí estão já hoje são mestras, eu, na época, contramestra, e os inscritos também que estão disponíveis, mas também posso catar tudinho e disponibilizar. Exato, semestre Nino Faísca. Assiste sim, professora. Mestre Baigon, contramestre Oião. Na época eles eram ainda contramestre. Esse aqui é o meu mestre Baigon, mestre Nino de novo. Aí tem a mestra Mônica, mestre Bel, mestra Bel, mestre Branco de Aruanda, mestre Mago, que está aqui. O mestre Joab está aí também. Então tem uma galera de peso. Essa aqui é a Gabriela Santana, que é a minha professora eterna. Aqui o contramestre Baixinho. A gente tem uma representação feminina, sim, reduzida, mas está aí, está presente. Enfim, é isso. Foi um trabalho muito bonito. Está aqui a gente, que é mestra Di, mestre Alexandre, Bruna Mascaro, Marcela Aragão, que também são pesquisadoras capoeiristas que estão juntos nesse desbravar, né, dessa corporeidade dançada, jogada, lutada. Deixa eu ver aqui. Que maravilha de lugar é esse aqui, onde foi essa reunião? É o Museu da Abolição. Em Recife. Eu já ia fazer uma pergunta besta, né? Passa! Gente, vá. Fica à vontade. Imagens aqui do Alto da Sé. Foram imagens gravadas em pontos turísticos aí de Recife? Não, essas foram imagens dos trabalhos das pessoas. Aqui é um trabalho do mestre Nino, ele estava na época dando aula ali, eu não sei muito bem, não me lembro muito bem, mas a gente gravou trechos das vivências das pessoas nos seus lugares, né? Aqui é a mestra Dia lá, ela dando aula para as crianças, né, dela. Então é isso. A gente foi nos lugares onde as pessoas faziam suas vivências também. É isso. Foi realmente uma aproximação com essas pessoas, né, que protagonizaram esse vídeo registro, que foi dividido em 3 temas. Foram 3, foi. A história da capoeira, não, foi mais. Autonomia, 5 temas. A história, o processo da construção da autonomia, as questões de gênero, acho que a capoeira na atualidade e o futuro, se eu não me engano é isso, mas no vídeo registro mesmo, na capa dele tem ali um textinho que foi gerado por nós, né, no próprio DVD, né, que hoje em dia é uma mídia que mal se usa, assim. Sim. Mas
O pessoal pediu para eu colocar o link aí, já coloquei o link nos comentários. E também depois que o vídeo fixar no YouTube, porque ele demora um pouquinho depois, né? Como a entrevista é longa, ele demora um pouquinho para entrar no YouTube. Depois eu coloco o link na descrição aqui também da entrevista com a Gabi, que é para o pessoal ter acesso. Gabi, falando um pouco agora, não deixando de lado a parte da dança, porque a gente vai continuar falando sobre essa expressão corporal e dança dentro da capoeira. Mas assim, ó, entrando já um pouco dentro da capoeira, do teu trabalho, para a gente falar também um pouco do teu trabalho, tudo isso que você falou até agora, sobre expressão corporal, os movimentos que você fez espontaneamente aí, tudo, eu tô desde o início da entrevista viajando aqui e pensando no meu trabalho aqui também, no meu trabalho que eu tenho com crianças, porque eu adoro trabalhar com criança, né? Sim. E eu notei assim, ó, claro, já venho notando há um bom tempo, que isso é normal de nós professores, mas agora com as minhas filhas pequenas em casa, e eu tenho uma que está fazendo 2 anos agora, o mês que vem, eu e a minha esposa, a Viola, a gente fica impressionado com a questão de movimentos que a gente faz quando criança, né, principalmente nessa idade, 2, 3 anos, e com o tempo a gente vai perdendo o costume de fazer esses movimentos, e quando a gente começa a fazer a capoeira mais tarde, mais velho, isso parece uma coisa de outro mundo para a gente, anormal, né? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa relação, desses movimentos que a gente aprende normalmente na nossa infância e a nossa memória acaba esquecendo com o passar do tempo. Flá, é engraçado tu falar sobre isso, porque ontem, aí eu vou falar porque a memória é mais viva, assim, né? Ontem, na nossa vivência lá com o mestre Bel, isso chegou. Alguém provocou lá, acho que foi o André, provocou sobre isso, sobre como quando ele era pequeno ele subia numa árvore, ele se jogava para cá, se jogava para lá, e como a gente, e o mestre utilizou essa palavra, a gente desaprende a fazer, porque o sistema capitalista, o sistema que a gente está inserido, ele nos impõe comportamentos, ele nos impõe posturas que são socialmente construídas. Então, né, e trazendo, por exemplo, o patriarcado como grande senhor dessa abrupta interrupção da nossa expressão, as meninas crescem, fecha a perninha, as meninas crescem e sabe, se comporta como uma mocinha. E o menino, não chora não, você é homem, você não pode chorar, né? Levanta o peito, não baixa a cabeça não chora não sabe? Então, aos poucos e à medida que o tempo vai passando, a gente vai restringindo o nosso movimento mesmo, né? A gente isso, desaprende, porque cair é feio, ainda tem isso, né? A gente tem medo de cair. A criança cai, ela levanta. Ela só vai chorar mesmo, óbvio, se doer, se machucar, ou se alguém for lá e tutelar de forma não necessária, porque tem isso, ela precisa aprender, como a gente na capoeira. Né? A gente já chega a aprender a esquivar, aprende que cair, vai para a queda de 4, se cair, sai no rolê e volta para a ginga. Quer dizer, a gente não cai e fica no chão. Aprende a cair, levar uma rasteira e pronto, acabou ali. Não. Caiu, sai no rolê, sabe? E vai para o volta ao mundo, vai recomeçar. Vai dar o giro nesse mundo, refletir, se refazer, se reconstruir e recomeçar. Ressignifica essa queda. Tipo, a queda não é o fim. É como a morte. A morte não é o fim. Como diz Luiz Antônio Simas, a morte é um encantamento, é o começo de uma outra coisa, uma outra dimensão. Né? Então, eu acho que a gente desaprende, e eu trouxe como exemplo. Eita, a Mônica falou alguma coisa aqui, não foi agora para mim? Eu não vi. Mônica. Ela disse por isso que somos valentes e desordeiras. Você é uma moleca, Mônica, você é bagunceira, não desordeira.
Mas é porque a nossa existência, ela traz essa desordem, né? A gente não caminha como se deve caminhar. A gente não para como se deve parar. A gente não fala como se deve falar, como está imposto isso para nós, né? E aí eu falei até de uma... Esse vídeo está até na internet também, que é uma galera da dança, e aí é uma criança na frente, e aí bota uma música e a criança ela se mexe para cá, para lá, e as pessoas vão fazendo igual, né? Ela é a condutora ali daquela dança, daquele movimento. E como é difícil, as crianças, elas espiralam, né? Elas levantam usando toda a extensão da coluna. É uma sabedoria impressionante que a gente desaprende. A gente se estrupia toda. Se você vai descer para pegar uma coisa que caiu no chão, se arrebenta a coluna, porque a gente não sabe mais descer. A gente tirou a nossa coluna, a gente esqueceu como ela pente, como ela tem movimentos espiralados, né? Como as vértebras nos permitem isso. Então a gente travou tudo, né? Para um giro, você vai girar para olhar para trás, troca, explode tudo lá dentro, porque a gente esqueceu que tem um giro a ser feito, né? Que tem um caminho, que isso pode ser mais fluido, né? Que isso pode ser lubrificado, amortecido. Então, além da espontaneidade disso, né? Assim, falei dos movimentos que não, eles podem ser espontâneos, mas não necessariamente inconscientes. Mas as crianças, elas trazem, para além disso, uma leveza do modo de ser, assim, elas são sinceras. Hoje eu estava na praia e aí um menino chamou o outro, vamos brincar. Ele disse, não quero. Aí eu olhei para minha irmã, a gente começou a rir, né? Pô, se fosse a gente ia dizer, não, minha mãe não deixa, eu tenho que ir agora ali comprar uma farinha, um biscoito, né? Você vai... E o outro falou, não quero. Não vou, pronto. Pá, puf, acabou. E o outro falou, tá, beleza, então. E foi brincar, né? De boa, assim, não teve... O peso fui eu e Gisele, assim, minha irmã, né? A gente se olhou e falou, pô, véi, é sério, tá bom. A gente precisa brincar contra a mestre, a gente precisa reaprender a brincar. A capoeira precisa reaprender a brincar. E não é uma brincadeira irresponsável, porque é com o corpo da outra pessoa, né? Você está lidando, precisa ter responsabilidade com a integridade do outro, da outra pessoa. Mas precisa ser mais lúdico, mais dançado, né? É um samba de roda, sabe? Um samba de gafieira. Tem uma hora que você vai para cá, vai junto para lá, né? Que chama e você vai no fluxo para cá, para lá. Então, retomar um pouco essa dinâmica do movimento com o outro. Não é contra a outra pessoa, não é contra o outro, mas é com o outro, né? A lógica do jogo com o outro. Acho que é isso. A gente quer ganhar do sistema, assim. Ele é o nosso inimigo, não a outra pessoa que está jogando com a gente. Exatamente, perfeita colocação. Perfeita mesmo. Tem vários comentários aqui muito bacanas. Que legal aqui o pessoal interagindo. E o seu trabalho, como é que foi esse... não vamos dizer um recomeço, vamos dizer essa transição dessa capoeira regional para a capoeira Angola, o que te levou a fazer essa transição e como é que está essa tua vivência agora de 12 anos com a capoeira Angola? Como eu falei lá no comecinho, eu vivi intensamente cada momento, eu tento viver intensamente a capoeira, assim. Sou bem apaixonada. E chegou um momento da própria prática, eu sempre fui apaixonada pela capoeira de Angola, eu sempre pesquisei a capoeira de Angola, e chegou um momento da prática e do grupo onde eu estava que não me cabia mais. Não me cabia mais. Eu tive a Aine Dandara, né? Falei, eu sou mãe de Aine Dandara gêmeas, que hoje tem 13 anos. E naquele momento, eu estava vivendo uma transição também do meu corpo. Era o corpo de uma mulher que pariu meninas gêmeas, que é mãe solo,
né, que estava se reterritorializando, voltando para sua terra, morava fora. Então, foram muitos atropelos também, porque eu não vou romantizar esse lugar de ser mãe, não é? É lindo, é incrível. É bem difícil também. Tá travando aqui só. Tá travando para tu aí também? Destravou já aqui. Sim, aqui deu uma travada também. Tá, vamos lá. Eita, Verônica, a água do Seridó tá aqui. Benção, Iemanjá. Às vezes, Gabi, vamos tocando o barco, porque às vezes trava só pra gente. Eu já notei que esse aplicativo aqui, ele dá uma travada pra gente, mas lá pro pessoal sai normal. Então, vamos tocando o barco do jeito que dá. Ah, beleza. Então tá, vamos tocando, né? Beleza. Então, eu estava nesse lugar de transição do corpo, eu estava reconhecendo o meu corpo. Acontece muito com as mulheres que são da capoeira e não por acaso muitas deixam de ir para a capoeira porque não se sentem acolhidas neste lugar, porque há uma padronização também deste corpo, há uma demanda estética também do próprio movimento, sabe? Há uma cobrança, uma falta de sensibilidade sobre o processo que é essa maternagem, né? O processo, a pausa necessária para você estar com seu filho, com a sua filha, não é? E viver esse momento. E tudo isso, minha gente, é capoeira. Tcharam, uma novidade para vocês. Se os homens engravidassem, seria capoeira. Mas não são homens, somos nós. Somos nós. Então, as pessoas muitas vezes dizem parou a capoeira, mas nós não paramos. Nós demos a pausa que é necessária para dar continuidade, não é, a vida dessa criança, para que ela tenha saúde, para que tranquilamente. Então, é preciso, somado a isso, muitas vezes nós não temos dentro do espaço da capoeira um lugar acolhedor para as crianças. Muitas vezes, quando a mãe vai com o filho, a galera bota para fora ou fica de cara feia, porque o pirra está correndo, sabe? Porque, enfim, a mulher começou e não continuou o treino, mas se for para ser assim, não venha, e etc, etc. Então, eu comecei a viver essas coisas e a perceber que eu tinha uma cobrança sobre mim muito grande, e eu comecei a me distanciar, mas planejando outra coisa, né? Eu me distanciei para pegar impulsão, assim, não foi para sair, não, foi para fazer uma outra coisa. Então, eu estou falando que isso não é uma lógica que está estabelecida em todos os grupos, mas em vários grupos, sim, ainda é assim. Da maternidade não é visto como uma continuação, como parte do processo, né? E nós somos permanentemente comparadas a homens, comparadas a corpos masculinos, a vivências e perspectivas masculinas. E não dá para ser, porque são outras relações, porque é uma outra vivência, porque é uma outra demanda da própria sociedade. Dito isso, foi quando eu comecei, eu saí do grupo que eu estava e entrei num outro grupo aqui de Recife que faz as duas capoeiras. E é bem polêmico para o universo da capoeira isso, mas foi aonde eu tive a oportunidade de me aprofundar na capoeira de Angola, né? E porque sempre foi muito distante de mim. E aí, nesse lugar, eu me apaixonei pela capoeira de Angola, mais, não é? Verdadeiramente, e logo em seguida eu entrei no curso de licenciatura em dança. Né? Logo em seguida, não sei, 2 anos e pouco depois, eu fui para a licenciatura em dança. E aí foi quando eu entrei logo em seguida também no projeto de pesquisa da capoeira de Angola, entreguei de corpo, alma e coração. Foi quando essa transição foi limpa, sabe, assim, foi respeitosa, limpa no sentido o que é um poema, mulher? O tempo inteiro fazendo poesia e cordel essa mulher, e se emocionando, se arrepiando, chorando, fazendo o povo chorar, impressionante. Limpa porque, assim, foi honesta, sabe, Fly? Foi honesta comigo, foi honesta com o meu tempo, foi honesta com a minha aprendizagem. Eu já era mãe de Raine Dandara, enfim, já tinha morado na Europa com a capoeira, tinha ido dar aula, dançado, tocado, cantado, nananã, tinha feito o que eu gostaria e precisava, não é? E estou falando isso, obviamente, por alto, porque muitas coisas nesse entre acontecem.
Mas tudo que eu desejei, e até hoje é assim que é, me respeitar nesse processo. Não foi sempre assim. Às vezes você se depara com situações que te desestabilizam, sim, mas acima de tudo e de qualquer coisa, a capoeira, para mim, eu decidi, depois de muita lapada, que vai ser um processo respeitoso comigo, assim, e com, obviamente, por consequência, com quem eu cruzar no meu caminho, estiver comigo, então, meu tempo, e por isso é contínuo e permanente, assim. Então, foi uma transição sutil, e aí eu tô lá colada com o mestre Baigon, que é uma figura aberta, um cara que vem de uma experiência também, né, vem do mestre Sapo, portanto, de uma experiência lá do início bem dura, bem rígida, difícil e bababá, se dispõe, se coloca na condição também de aprendiz, muitas vezes, não é? Tem escuta, também ressignifica suas práticas, também tem abertura. Então, a gente está construindo esse caminho juntos e com os demais contramestre Léo, contramestre Leandro, do Treinel Carranca, e eu quero que cheguem mulheres para me ajudar nessa machaiada toda, trazer uma energia né, das mulheres aí para a gente construir esse lugar, mas eu tenho mulheres bastante, na verdade eu só dou para mulheres na Escola de Capoeira Angola e Fé, não se iniciou dessa maneira, não era essa a intenção inicialmente, mas se transformou nisso e a partir dessa construção eu decidi que sim, eu só daria aula para mulheres dentro da escola, e tem sido muito interessante, né, porque desdobrou-se depois nesse mundo virtual para o meu corpo na capoeira, que é aquele projeto que está ali no Instagram. A gente já está, acho que na 45ª, 6ª edição, eu não sei muito bem, com parcerias estabelecidas e com trocas, uma rede, porque o projeto nasce inicialmente para manter a conexão com as minhas, para a gente não se perder, né, diante dessa pandemia, para tornar mais leve também esse momento, essa passagem, para a gente garantir, não é para ajudar na saúde, na vontade de continuar, na vontade, porque mexeu, afetou bastante as pessoas, mental, né, a saúde emocional ficou muito comprometida também, e eu queria fazer alguma coisa, pelo menos, a partir do corpo, e pensando essa relação do nosso corpo, do nosso espaço-corpo, do espaço que a gente divide com outras pessoas, e depois essa rede cresceu, e tá bem bonito, assim. E quando passar a pandemia vai virar outra coisa, com certeza, mas vai continuar. Que legal, que bacana. Minha querida Gabi, estamos com 1h07 de entrevista. Antes de passar para você, para a gente fazer aí um encerramento, você falar um pouco mais sobre o que você ainda não falou, mas tem desejo de falar, e pode colocar a boca no mundo mesmo, porque a entrevista é sua, deixar seu contato, deixar o seu contato também, o contato do teu trabalho, para quem quiser conversar contigo, te contratar para fazer aí um curso ou alguma coisa. Eu gostaria de fazer uma reflexão agora e deixar uma provocação para os meus amigos homens da capoeira, de dizer isso. É uma reflexão que eu já venho fazendo há um bom tempo, Gabi. É incrível com que vocês, mulheres, estão tendo apenas agora, de uns tempos para cá, o espaço de vocês garantido, a luta de vocês garantido, com muita luta, claro, né? Sendo que a gente aprende muito e muito com vocês dentro da capoeira. E eu vou pegar esse exemplo que você falou da gestação, né? É difícil para alguns homens entender que... Vou pegar o exemplo da minha esposa. Minha esposa teve 2 gestações, né? Uma menina está com quase 2 anos agora e a outra fez 5 meses. Uma gestação foi diferente da outra. Uma gestação foi super tranquila, ela foi treinando, jogando, e pegou a graduação dela com 8 meses de gestação,
quase ganhando a Helena. Ela estava jogando na roda de capoeira e pegando a graduação dela, né? E já na outra gestação foi um pouquinho mais difícil, as coisas que ela não teve na primeira, ela teve na segunda. A recuperação dela agora na segunda está sendo um pouquinho mais difícil. Mas assim, ó, vocês têm essa batalha diária dos afazeres de casa, dos afazeres da vida, né, do serviço, do estudo, da capoeira, também tem que dar atenção para a capoeira, tem que dar atenção para a família, e vocês se mantêm firmes. E aí entra o que eu quero falar. Quando vocês retornam para as atividades da capoeira, isso eu estou pegando o exemplo da gestação, tá? Quando vocês retornam para a prática da capoeira, a Viola, por exemplo, retornou com 3, 4 meses depois de ganhar a Helena. Agora ela demorou um pouquinho, está demorando um pouquinho mais, está demorando esses 5 meses para retornar. Mas quando vocês retornam, vocês continuam a caminhada de vocês sem pensar no que vai vir daqui a pouco, sem se preocupar com a graduação, sem se preocupar com o voltar a jogar rapidamente, tudo se encaixando como a vida tem que ser, né? Olha que bacana. E, no entanto, meus amigos homens, às vezes, passam 3, 4, já vi amigos passarem 8 anos parados com a capoeira. Parados. E quando retornam com esse pensamento de que tem que ser para ontem, de pegar a graduação no próximo ano, de se colocar dentro da capoeira e mostrar que é o cara, né? Então, para quê? Para que essa pressa? Né? Para que essa ansiedade de colocar a vida mais à frente, sendo que nem diz o meu mestre, se Deus quiser e tudo ajudar, nós temos mais 50 anos ainda para jogar capoeira. Né? Então eu deixo essa reflexão aí para o pessoal que está assistindo, para as mulheres, né, que vocês são guerreiras, vocês são maravilhosas, e a gente tem muito que aprender com vocês dentro da capoeira. Não só na capoeira, né, na vida, mas o papo hoje é capoeira. Então pode fazer a sua fala aí, falar o que você ainda não falou, se despedir do pessoal, para a gente dar um encerramento do nosso bate-papo de hoje. Muito obrigada, contramestre. Eu quero agradecer por essa oportunidade, dizer que é super pertinente a tua colocação, porque é isso, o tempo das mulheres na sociedade é outro, e não é menos, e às vezes é mais, sim, porque a demanda é maior, né? A necessidade de ser melhor, ela é maior, então a gente sabe dessas diferenças, da ocupação dos espaços de poder, não é? Da subestimação das nossas competências, do nosso lugar de fala, de como nós somos silenciadas. Então, é importante compreender que existem aliados e homens que são aliados nessa luta e, portanto, a gente precisa reconhecer quem são esses homens, quem são essas mulheres que compreendem que nós somos protagonistas das nossas próprias histórias, sim, que na capoeira, não é? Porque é importante trazer esse recorte, nós somos capazes e competentes o suficiente para conduzir um processo de ensino-aprendizado, para conduzir uma roda, não é? E que a gente pode conciliar tudo isso com as nossas outras demandas, contanto que os homens compreendam que esse papel ele precisa ser dividido, sabe? Que o cuidado da criança, que maternar e paternar são funções humanas, que é preciso que num jogo de capoeira, que é preciso que dentro de uma roda e fora dela, as tarefas sejam divididas para que a gente também possa vislumbrar do que é existir, né? Do que é viver. Então, e com dignidade, com respeito, né, que a gente tenha reconhecimento nesse lugar. Quero agradecer muitíssimo a presença das pessoas que estão aqui. Eu vi que Josi Caldas, não sei se ainda está, porque eu não consigo ver, né?
aqui, mas eu vi que Josi tá. Daqui a pouco ela dá um alô aqui, se ela tiver. Verônica está na mira, esteve, o Mestre Baigon está aqui, Mônica Beltrão, maravilhosa. Então, assim, as outras pessoas que aqui estão, que eu não conhecia, mas que, enfim, estou tendo o prazer de compartilhar desse momento. Eu que agradeço, Silvinha. Silvinha é uma pessoa a ser acompanhada, viu, gente? Está na mira, é o @ dela ali no Instagram, que é uma grande dançarina, uma pessoa também muito competente. Mônica, obrigada, de coração, minha querida. Mônica, para quem não sabe, é autora do livro A Capoeira de Outrora, Bravos e... Como é? Ai, desculpa, Mônica. É A Capoeira de Outrora, do Recife Antigo, eu sei isso. Eu não vou lembrar o título todo, não, mas quem tiver oportunidade, já garanta o seu, porque quem é capoeira precisa estudar a capoeira em outros contextos, e é muito... importante a abordagem, né, o modo como Mônica faz ela conta essa história, né, essa pesquisa, não é uma história, ela não inventa, não é uma ficção, é uma pesquisa profunda que ela faz. Ismar Martins, contramestre Tatu Bola, muito obrigada também por sua presença. Enfim, a todas as pessoas, eu quero dizer, contramestre, que esse ano é um ano de eleição, tá? A gente está vivendo uma conjuntura difícil, uma conjuntura de bastante retrocesso em todas as áreas, em todos os segmentos da sociedade, um avanço absoluto do fascismo, do racismo, né? Os racistas estão mostrando a cara, os homofóbicos, transfóbicos, heterofóbicos ou lesbofóbicos estão mostrando a cara. Então, assim, é preciso que a gente, sabe, o feminicídio tem aumentado, várias coisas, várias violações de direito estão sendo exibidas de forma, numa vitrine, como se fossem coisas positivas. Então é o momento da gente abrir os olhos aqui, ó. Capoeira em cena, é o próximo, Entre Navalhas e Memórias. Mônica Beltrão abalando aí nas suas escritas e pesquisas. Então, e o outro é A Capoeiragem no Recife Antigo, Os Valentes de Outrora. Eu não sei por que ela gosta tanto de título comprido assim, né? É para a pessoa ir lá e ler, entender, e ler de novo, e ler mais outra vez. É isso qualquer. O meu tá todo riscado, Mônica. Mas, viu, contramestre? É dizer que eu não estou fazendo aqui nenhuma defesa de nenhuma legenda partidária, mas eu faço a defesa da democracia duramente conquistada, eu faço a defesa do povo oprimido, da população, do povo preto, sabe, da população, da comunidade LGBTQI+, sabe, do povo, das comunidades tradicionais, dos povos indígenas. Nós, capoeiras, somos comunidades tradicionais, então que a gente tenha responsabilidade nesse momento, galera. O futuro e a continuidade das nossas práticas, elas estão também nas nossas mãos, sabe? Eu não acho que todos os capoeiristas devem ocupar esse lugar, mas eu acho sim que a gente precisa ter uma atuação mais ativa, não é acompanhar os projetos políticos que estão aí, acontecendo, se construindo, construir junto, chegar perto, sabe, compreender, porque senão a gente vai continuar à mercê e vitimado por essa galera que quer manter o poder e explorar a gente, sabe? A gente vai continuar sem ser compreendido como uma arte de construção cidadã, uma arte polissêmica que está na dança, que está na música, que está no teatro, que está na educação, que está na saúde, que está na cultura, que está no esporte, né? A gente precisa garantir essa diversidade, e isso é interesse político, porque entre nós a gente tem um modo de operar, uma organização específica que é diversa. Agora, o interesse político de garantir a nossa presença e participação nesses lugares precisa ser construído por nós, lamentavelmente, dentro dessa estrutura partidária. É assim, né? Ou seja, na construção de políticas públicas. Então, que a gente abra os olhos, por favor, e que a gente construa junto, não deixa ninguém, acabou, a gente já somos negros e negras alforriados, a gente precisa se libertar também desse raciocínio opressor de dominação, então que a gente fique atento. E por fim, respira, mulher, que a gente dance mais, que a gente brinque mais com o outro,
né, e eu estou falando isso no espaço da capoeira, que a gente tenha respeito com as crianças, com as mulheres, com os nossos iguais, que a gente dê mais leveza também a esse espaço e respeito ao corpo da outra pessoa. Assim a gente pode construir um espaço mais leve, mais suave, mais dançado, mais tocado, mais jogado, mais feliz. Acho que é muito isso. Muito obrigada. Que maravilha! Obrigado você, Gabi, pelo bate-papo. Vou pedir para todo mundo que nos acompanhou, que ainda está conosco, se puder depois, copia o link, compartilhe na rede social de vocês, que é muito bacana a gente poder levar essa entrevista de hoje para que mais pessoas possam escutar, possam ver as nossas reflexões e também pensar melhor nesse ano eleitoral, como disse a Gabi agora também. Fazer um convite para todo mundo, que esse aqui é um trabalho próprio meu, né? Um trabalho próprio, claro que é meu, né? Se é um trabalho próprio, é claro que é meu. O português maravilhoso. Esse aqui é um trabalho próprio, mas também a gente tem um trabalho, eu e o mestre Dunga, através do Facebook, no qual já convidei a Gabi também daí para a gente abordar um outro assunto, que é na página Na Identidade do Capoeira, lá no Facebook. Nós tínhamos entrevistas todas as noites, agora nós temos entrevistas nas terças, quartas e quintas, porque daí nas segundas e nas sextas-feiras a gente está atendendo as demandas de escola, demanda de casa, então a gente deu essa reduzida no tempo. Então eu convido a todos também que nos acompanhem lá, tem sido umas entrevistas muito bacanas, a gente tem conseguido trazer várias pautas, várias visões de capoeira, então, assim, vale a pena conferir. E para quem não pegou as entrevistas passadas, eu tenho um outro canal no YouTube, que é Camugere Cultural, que é o nome da minha escola aqui de capoeira. É um projeto que eu tenho dentro do meu Grupo Capoeira Mandinga de São Paulo, do Mestre Maurão, e a gente tem a escola aqui, Camugere Cultural, que tem o seu canal no YouTube também, e lá todas as entrevistas são armazenadas lá gratuitamente para o povo acessar, estudar, conhecer os mestres e a gente ajudar a crescer a nossa capoeira de um modo geral. Obrigado a todos, obrigado, Gabi, obrigado, Mônica, querida, até. Até.